Com a mudança na regra dos isentos e dos fundos exclusivos, muitos investidores estão migrando para as debêntures de infraestrutura ou para os fundos de debêntures de infraestrutura que são isentos. Mas e aí? Será que esse é um bom investimento? Vamos falar sobre isso. As debêntures de infraestrutura são um investimento queridinho de alguns investidores porque elas têm isenção de imposto de renda. Ao contrário de uma debênture comum, que é um título de dívida emitido por uma empresa não financeira, ou seja, não pode ser emitido por banco. Então, essas debêntures não têm imposto de renda, né? Então, uma empresa X quer emitir uma debênture, quer emitir uma dívida, acessar o mercado para captar dinheiro, ela emite uma debênture e essa debênture não tem imposto de renda, não é isenta. Mas, se essa debênture for para financiar um projeto ligado à infraestrutura, aí sim o governo dá a isenção do imposto de renda. Então, essas debêntures de infraestrutura têm isenção de imposto de renda e isso faz com que agora ela seja um instrumento muito desejado. Recentemente, a gente teve o fim da isenção de imposto de renda nos fundos exclusivos. Então, quando o investidor não queria pagar o come cotas, por exemplo, dos seus investimentos a cada 6 meses, né, o imposto de renda a cada 6 meses, ele investia num fundo exclusivo, todo o dinheiro aí que era ganho e tal não pagava, era isento, e aí ele só pagava no final quando ele sacasse o dinheiro do fundo exclusivo para usar esse dinheiro. Isso fazia com que grandes investidores, que é quem tinha dinheiro para bancar um fundo exclusivo, que é caro, né, uma estrutura cara, passassem tudo para o fundo exclusivo e todos os ganhos eram não tributados. Aí o governo falou assim, opa, não, isso não pode. Vai ter come cotas sim no fundo exclusivo e aí você teve vários investidores saindo dos fundos exclusivos e migrando para os produtos isentos, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures de infraestrutura. Aí o governo veio e falou assim, opa, peraí, tá todo mundo emitindo CRIs, CRAs, LCIs, LCAs. Vamos reduzir, né, o número de empresas e motivos para se emitir uma LCI e LCA, que era lastreada no agronegócio e no setor imobiliário. Eles reduziram quem podia emitir esses investimentos e aumentaram os prazos mínimos das LCIs e das LCAs. Com isso, diminuiu também, né, essa oferta de produtos e nada aconteceu com a debênture de infraestrutura. Então agora muitas pessoas estão recomendando as debêntures de infraestrutura para entrar no lugar de um fundo exclusivo. Mas antes de você pensar em fazer isso, você tem que considerar duas coisas, tá? Duas coisas muito importantes. Primeira coisa, a debênture de infraestrutura, geralmente, ela é IPCA mais alguma taxa, tá? Então, ela vai se comportar como se fosse um IPCA mais de longuíssimo prazo. Os projetos de infraestrutura são projetos de longuíssimo prazo e, na grande maioria das vezes, são projetos que ainda nem saíram do papel. Por exemplo, concessões, parques eólicos, enfim, coisas que vão ser construídas e que ainda não foram construídas, então tem um risco embutido também de performance, né? Aí, quer dizer, do que foi construído não dar o retorno estimado anteriormente. A gente teve um caso clássico aí da Rodovias do Tietê, que eles tinham que duplicar, né, algumas estradas, mas nessa duplicação teve um aumento muito grande do custo de cimento, teve uma interdição na via por conta de queda de terra, enfim, teve o aumento do IPCA e na época a dívida deles era IPCA+, e isso custou muito em termos de dívida, de despesa financeira, enfim, e aí eles acabaram indo aí para uma reestruturação. Então, os projetos de infraestrutura, as debêntures de infraestrutura, são bem mais arriscadas do que as debêntures comuns, que muitas vezes são títulos emitidos por uma própria empresa e às vezes essa empresa é super boa. Por exemplo, você pega uma debênture da Vale, uma debênture da Petrobras, enfim, são empresas que
têm muito caixa, né? Geram muito caixa e, portanto, é mais fácil de pagar esse tipo de debênture. As de infraestrutura estão ligadas a um projeto que às vezes nem está pronto ainda, tem muito capex, então a empresa gira muito no negativo até conseguir, se tudo der certo, ir para o lucro depois. Então são projetos mais arriscados. Você analisar um projeto de infraestrutura é muito mais difícil. E a chance de dar errado é bem maior, né, do que de uma empresa mais conceituada. Então, quando você sai de um fundo exclusivo que às vezes investia em renda fixa, né, em títulos do governo, em coisas assim, para ir para uma debênture de infraestrutura, primeiro, saiba que você está tomando um risco muito maior. Segundo, você está investindo, grosso modo, num IPCA mais com um beta mais alto, então com um risco mais alto. Então você tem que ganhar, no mínimo, a rentabilidade do IPCA mais do governo, mais um spread de crédito, que tem que ser um spread de crédito grande, porque você está investindo num ativo mais arriscado. Mas o que acontece recentemente? Você teve uma redução dos spreads de crédito muito forte no último ano. Olha só esse gráfico super legal da RX Investimentos, eles acompanham bem de perto os spreads de crédito. E quando você olha os spreads de crédito das debêntures, você vê que as do risco mais controlado, né, que é AAA e tal, e até AA, já praticamente voltaram tudo do que tinham subido com a pandemia, né, primeiro, e com o segundo, né, a quebra das lojas americanas e da Light no ano passado, em janeiro. Então, você não tem mais prêmios agressivos por investir nesse tipo de título. Inclusive, depois da alteração da regra dos isentos, você tem inclusive o contrário. Tem algumas que estão com um prêmio abaixo do que estavam antes da quebra das lojas americanas. E isso é surreal de pensar, né? Você está com um prêmio muito comprimido. Ah, Marília, mas e se eu não investir numa debênture específica porque eu não consigo analisar? Mas investir num fundo, né, que o gestor seleciona as debêntures para mim. É uma saída. Você tem até bons gestores, né, que fazem aí a gestão dessas debêntures para você, mas isso não muda que você está investindo em debêntures de infraestrutura numa época que os prêmios, os spreads de crédito fecharam demais, inclusive mais do que era antes da quebra das lojas americanas, ou seja, você está comprando caro esse tipo de fundo. Vou dar o exemplo para vocês do Juro 11, né, um ETF que é de um fundo da Sparta, que é uma boa gestora, né, de debêntures de infraestrutura, mas olha só, quando você entra no site da Sparta, tá? Tô entrando aqui, sparta.com.br, no Juro 11, que é um fundo de investimento em infra, né? Em debêntures de empresas do setor de infraestrutura, conforme a Lei 12.431. Olha só, a cota patrimonial, ou seja, o valor justo, tá aqui, ó, 104,07. Isso é o que você deveria pagar pela cota. Mas olha o valor de mercado, 108,32. Ou seja, essa mesma ideia que você está tendo agora, todo mundo já teve. E o pessoal começou a pagar para cima. E quando você compra um ativo mais caro, o que acontece com o seu retorno? Diminui. Então, o benefício que você teria com a isenção do imposto de renda é comido por você estar entrando num negócio quando o preço está altíssimo. Então, vale a pena você correr um risco a mais, né? Esse risco de um ativo que é mais arriscado, só por conta da isenção, pagando muito mais caro por esse ativo. Será que vale a pena isso mesmo? Eu acho que não vale a pena. Eu acho que você estaria comprando esse ativo num momento que na verdade é para vender, porque se a cota está acima do valor patrimonial, está na hora de vender, né? E comprar outra coisa com maior margem de segurança. Então agora não é hora de você pensar em entrar, é hora de você pensar em sair se você já tinha, tá?
E para novos investimentos, não é isso que eu gostaria que você fizesse com seus investimentos de renda fixa só por conta da isenção. Se você gosta de isenção do imposto de renda e ainda quer boas oportunidades, eu fiz um relatório com 2 oportunidades ainda isentas de imposto de renda, que você pode ter os retornos um pouco maiores do que seus retornos de renda fixa tradicional, do tesouro e tal. E um outro investimento que não é uma alternativa tão rentável, mas eu gosto também, tá? Eu fiz um relatório gratuito para vocês, exatamente para explorar mais esse assunto, e o relatório o link tá disponível aqui na descrição. Dá uma entrada lá e vê, pensa nessas alternativas. Às vezes você muito focado nessa coisa de tem que ser isento e tal, você acaba não olhando aí a floresta, né? Fica muito focado numa árvore e perde uma boa rentabilidade isenta também em outro lugar. Então acho que vale dar essa explorada a mais e não seguir a manada investindo no que todo mundo está falando agora, que no caso são as debêntures de infraestrutura, porque no final você vai comprar um ativo caro. E o que eu tô vendo aqui é que muita gente está recebendo esse tipo de recomendação. Fala aqui pra gente se você já recebeu esse tipo de recomendação durante esse mês ou durante os últimos 2 meses. Eu acho que a gente vai ter muita gente aqui compartilhando a experiência. É isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.